Boa noite, irmãos. Quem está com calor aí? Muito calor. Muito calor mesmo. A gente vê aqui antes, né, já tem um momento aqui de preparação do culto, que é chegar aqui naquele mormacinho gostoso. 6 horas da tarde, abrir a igreja. Vocês estão vendo que ainda está quente, imagina quando a gente chegou aqui. Estava todo aquele calor aqui dentro. É bom a gente poder ter esse momento com Deus, é bom a gente poder ter mais um dia onde a gente se reúne com os irmãos. O que será que Deus tem preparado para nós? Quando a gente vem aos domingos, o que a gente espera que aconteça, o que a gente espera que seja nesse dia? E eu particularmente espero sempre nos domingos ser um momento onde eu possa novamente me aproximar de Deus de uma maneira que talvez eu nem tenha conseguido fazer durante a semana. Um momento que é especial, que é de encontrar os irmãos. Eu fico sem ver muitas vezes vocês, uns ficam sem ver os outros, e é um momento onde a gente se encontra, e é bom a gente poder ver isso. Quando eu tinha, minha mãe me corrigiu se estiver errado, mas acho que 9 anos, eu li 7 anos. E aí eu li, fiquei alguns dias internado no hospital. E aí uma vizinha nossa veio nos visitar, Sônia. E aí ela leu comigo um texto. É engraçado, né? Como às vezes uma pequena atitude a gente não percebe, mas ela causa impacto na vida das pessoas. Eu tinha 7 anos, ela estava lendo um texto comigo. E esse texto ficou muito marcado. Eu não sei, talvez seja um texto que ela viu assim, na época não tinha Google, eu acho, mas talvez tenha pesquisado texto sobre cura, alguma coisa assim, alguma indicação, não sei se quando ela preparou para chegar no texto, mas ela não comigo um texto que está em Salmo 73, se a gente convidar a ler comigo. O texto ficou muito marcado na minha vida. Eu sempre leio esse texto, sempre lembro dele com uma boa recordação e faz muito sentido. Salmo 103, versículos de 1 a 3, diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Muitas vezes nós não nos damos conta de quantas bênçãos Deus derrama sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar um momento de oração, trazendo a memória das bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Muitas vezes nós somos bons em pedir para Deus as coisas que a gente quer, e nem sempre tão bons em agradecer as coisas que Ele nos proporciona viver diariamente. Feche seus olhos, tenha um momento com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas, tem conduzido a nossa existência. Senhor Deus, que perdoa os nossos pecados. E, Pai, diante de tantas iniquidades que cometemos, diante de tantas falhas que temos, Teu amor, Teu carinho sobre as nossas vidas, nós percebemos o Teu cuidado conosco, através do sustento que recebemos, através das amizades que temos, através da nossa família, do nosso trabalho, das oportunidades que nós recebemos, nas roupas que vestimos, oh Deus, enfim. O Senhor cuida de nós em cada detalhe das nossas vidas, mesmo diante das dificuldades. Nós percebemos Tua mão sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, porque temos o
privilégio de te conhecer, de seguir. Quantas pessoas, ó Pai, vivem uma vida amargurada, sem ter quem recorrer. Nós temos o privilégio de ter o Senhor em todo momento, em todo tempo. Podemos falar contigo em qualquer situação, Deus. Obrigado. Nós esperamos nessa noite, Senhor, continue falando aos nossos corações. Continue, Deus, a tocar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nós possamos agradecer a Deus. Se a gente colocar esse colocar em pé, nós vamos cantar. Essa música chama Você Não Está Sozinho. Muitas vezes nós pedimos para Deus nos abençoar e tem pessoas à nossa volta que nos abençoam. Deus usa pessoas para nos abençoar e nós também podemos ser bênção na vida das outras pessoas. Então, cante essa música. Eu gostaria que você direcionasse o seu olhar, direcionasse o seu coração aos irmãos que estão aqui e às pessoas com quem você convive. Lembrando que em Cristo nós somos uma família e você não está sozinho em momento nenhum. Na guerra, nas dificuldades da sua vida, você tem irmãos para orar contigo. Let's go.
viver na eternidade junto com o Senhor, num lugar, ó Pai, onde não existe mais pecado, não existe mais dor, não existe mais guerras. Vem Jesus, vem Jesus. O Senhor é a única solução para tudo que conhecemos. O Senhor é o único que pode realmente transformar todas as circunstâncias. E nós ansiamos, ó Pai, para poder viver esse momento que nós não conseguimos, ó Deus, nem imaginar completamente como é. Mas temos certeza que não haverá lugar melhor do que viver eternamente na Tua presença. Obrigado, Deus. Fique conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai se sentar. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que veio aqui hoje, está aqui conosco, você que está nos acompanhando pela internet. Deus abençoe a sua vida e agora sejamos abençoados mais ainda. Eu digo hoje as crianças fiquem aqui no templo, nós estamos todos juntos, ouvindo, meditando a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, clamando a segurança e sabedoria da parte de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos na Tua presença aqui nesse local de oração. E agora que vamos, ó Pai, ler a Tua palavra, pedimos, ó Deus, a luz do Espírito Santo, para que em nosso coração e em nossa mente possamos sentir e compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Por isso nos dá, ó Deus, agora o entendimento, nos dá, ó Pai, graça para estarmos diante do Senhor, diante da Tua palavra, atentos ao que o Senhor quer nos falar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos hoje ler, nós vamos estar meditando, está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os primeiros 11 versos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa, como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Amém. Meus irmãos, a vinda do Senhor Jesus, ela é certa e repentina. Ela não tem hora marcada no nosso relógio, mas no relógio de Deus. Nós contamos o nosso tempo em dias, em horas, em minutos.
É o que nós sabemos fazer, mas seguramente o tempo que Deus conhece, o tempo para Deus é diferente. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. 1000 anos são como um dia. O livro dos Salmos 90, verso 4, diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. E no verso 9 do mesmo capítulo ele fala: todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve momento. Então é fato que o tempo que nós conhecemos, nossa forma de contar o tempo, não é a mesma para Deus. Essa é que Ele nos concedeu, que nos tivesse para a gente se organizar. A gente organizar nossa agenda, nosso horário de dormir, nosso horário de refeição, nosso horário de lazer, de trabalho. Ele deu uma forma de contar o tempo. Mas para Deus é diferente. E aí vem essa questão, né? O tempo do dia do Senhor, quando será o dia em que o grande julgamento de Deus, que a palavra de Deus nos fala, vai acontecer. Já houve tempo quando Jesus, aqui nessa terra, depois da sua ressurreição, ele subindo aos céus, o povo, a igreja que ficou, já ficaram animados na expectativa de logo voltar, nos próximos dias. E a igreja começou a se preparar para a vinda de Jesus, para a volta de Jesus. E a gente vê lá em Atos 2, que nesse momento é relatado, eles já estavam assim, tão preparados para a volta de Jesus, que já não se importavam com as coisas mais desse mundo, a ponto de se preocupar com as rotinas e com as tarefas e com planos futuros, porque a volta de Jesus é o que importava para eles. Ia ser naquele momento. Lá eles vendiam seus bens, viviam juntos, em comum, tinham tudo em comum, oravam juntos, comiam juntos, conversavam. Eles estavam o tempo inteiro juntos, esperando a volta de Jesus. Mas aí Jesus não veio imediatamente, né? E talvez seja uma frustração. Mas então, quando Jesus veio? Paulo diz no comecinho ali: olha, não há necessidade que eu fale para vocês, né, quando vai ser. Fala de tempos, de épocas, não há necessidade. Apenas esperem que sejam certos, o Senhor voltará. Quando Jesus vem, Ele, sabendo que está nos céus, em lugar do seu trono de glória, nós não precisamos considerar que nós somos a última geração que vai ver a volta de Jesus. Nós não precisamos ter essa disposição, esse ânimo, porque não é necessário. Jesus, na verdade, disse, antes de subir aos céus, de voltar aos céus, nós devemos estar sempre preparados para a volta dele. Mas perguntaram para ele quando seria isso, mas isso agora, antes da crucificação, antes da ressurreição, ele ainda fala agora, nem Deus sei, quem sabe é meu Pai. Quer dizer que ninguém precisa saber disso. Fala em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, saiba que o Senhor seu Deus é Deus, Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, assim, não só no momento, mas em outros que a palavra de Deus fala sobre isso, até o próprio Deus nos orienta que Ele abençoa as suas gerações, né? Ele indica esse número de 1000 gerações, um número incontável de gerações. Mas na história humana nós sabemos que as gerações são contadas com uma média de 40 anos. A gente tem história de 6.000 anos. A história da humanidade, que a gente chamou de história, ela remonta a 6.000 anos. Então a gente não tem esse número de gerações que a palavra de Deus sugere e indica que é possível que Deus tenha a nossa vida na sua presença aqui nessa terra. Então realmente não dá para nós imaginarmos com essa ansiedade que vai acontecer agora, esse ano, agora que a guerra de Israel aconteceu, com Hamas, então talvez seja agora. Isso tem acontecido ao longo do tempo, essas expectativas, se é um evento, é um marco que está mostrando a volta de Jesus.
Mas, de fato, nós não temos que se preocupar com isso. O IBGE informou que em 2022, os nascidos em 2022, tem uma expectativa de vida que aumentou de 76,8 para 77 anos. Quem nasceu ano passado tem uma expectativa de vida maior do que anteriormente. Quer dizer que todo mundo vai parar em 77. Mas está dizendo que, inclusive, quem nasceu antes tem expectativas ainda de mais tempo, bem mais tempo. Mas tem aumentado a estimativa de vida. Então, significa que nós devemos considerar, sim, que a nossa estadia aqui não deve ser por um bom tempo. O tempo de Deus. O tempo que Deus der para nós. É mais fácil, é mais certo nós imaginarmos que nós vamos até Jesus quando Ele chamar. Que a vinda gloriosa de Jesus no final dos tempos, no dia do Senhor, no dia do julgamento, vai acontecer, mas talvez não seja para nós, para a nossa geração. O texto da palavra de Deus, Lucas capítulo 12, verso 20, diz assim: Deus disse: louco, esta noite me pedirão sua alma, o que você tem preparado, para quem será? Talvez essa noite, quando fala o texto, nos ajude a entender como será repentina a vinda do Senhor Jesus. Na verdade, a vinda do Senhor Jesus é quando a vida termina aqui. Ou ela será coletivamente num momento só, ou individualmente, normalmente, para cada um de nós no nosso momento. Será a vinda de Jesus. E aí a pergunta que foi feita lá para aquele homem que disse que estaria satisfeito com seus maiores celeiros bem cheios, ele falou que ia ficar satisfeito com isso. A pergunta que é feita lá vai para nós da mesma forma. O que nós estamos vivendo hoje, nós temos alguma coisa que nos seja suficiente para dizer: estou feliz o suficiente com o que eu tenho. Os meus planos, minhas aspirações vão trazer a felicidade plena que eu preciso, que eu desejo. Apocalipse capítulo 3, verso 3 fala assim: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Então Paulo diz lá para os Tessalonicenses e para nós aqui hoje, que nós não precisamos imaginar que a volta de Jesus vai ser nessa geração que nós vamos ver todo mundo. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Mas nós devemos estar, sim, preparados, vigiando, para que em qualquer momento do nosso chamado, estar junto de Jesus, nós estejamos em paz, estejamos seguros, não estejamos atribulados, preocupados de como que vai ser, se vai dar certo ou vai dar errado. Será que eu sou salvo? Nós somos salvos, sabemos disso. Essa paz já está no nosso coração, isso não pode nos preocupar. Mas, sendo certo que Jesus voltará, então para quem ele vai vir? O texto que nós temos em Apocalipse, capítulo 20, 12 e 13, diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que eles estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que eles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Jesus vai voltar para toda a humanidade. Julgamento de como nós vivemos vai ser feito um a um, de todos nós. Então não há um grupo que vai se beneficiar com a vida de Jesus, ou um grupo será separado, para não vir Jesus. Jesus voltará para todos, mas tem uma diferença: ele vai vir para todos, e serão julgados todos aqueles mediante as suas obras, como diz a palavra ali. Mas esse virá, ele é aquele que é o intercessor, ele é o advogado, ele vai julgar depois de tudo isso. Ele mudou de livro, está passando os concursos. Então, como intercessor, ele é o advogado. Nós temos os textos da Bíblia falam isso, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem.
Só há um mediador, só um que nós podemos falar: Pai, me livra, Pai, me concede, Pai, me abençoa, em nome de Jesus. E só Jesus que faz essa declaração ser ouvida lá por Deus. Ao mesmo tempo, 1 João 2,1: Meus filhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus, ele intercede por nós, ele nos defende do mal que os nossos pecados nos causam. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por nós pecarmos, não obedecermos a palavra de Deus, o que nós merecemos é não estar junto de Deus, é a morte. Mas Jesus é um advogado, é aquele que vai dizer para Deus: olha, a conta que eles têm, o mal do pecado que eles causam, que eles fazem, essa conta já está paga. Ele lembra Deus, Jesus já fez isso. Ele lembra o Pai, essa conta já foi paga, Pai. Então eles não precisam ser cobrados. Eles mereciam sim o salário do pecado, o resultado do pecado, a morte, mas já foi pago. 2 Timóteo 4,8: Jesus já é o juiz. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Desses todos, quem somos nós? Ou seja, 1 Tessalonicenses 5,5 fala de 2 tipos. Penso que nós vemos, carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Tem aqueles que são das trevas, à noite, os que são da luz, dia. Então o juiz, Jesus, vai julgar, vai avaliar todos, nós, eu, você, os que estão lá fora, todos, o mundo inteiro, de todas as épocas. A questão é: das trevas, eles estão com os olhos fechados com tudo isso, eles ignoram isso, eles não imaginam isso, eles não acreditam nisso. O texto fala que eles se embriagam, ou seja, eles agem, eles fazem coisas que inclusive afastam mais ainda a possibilidade de eles entenderem essas coisas. Muitas vezes é o não, eu não vou na igreja, não é meu momento, não, eu não acredito nisso, eu tenho Deus comigo lá em casa, e aí lê a Bíblia, mas aí, às vezes lê a Bíblia e acha que é suficiente só fazer isso sozinho, sem comunhão, sem participar. Eles não querem ouvir a verdade. Isso aí é o livre-arbítrio. Uma certa confusão quando diz que nós temos livre-arbítrio, e isso resolve a nossa salvação. Eu sou livre para ir para o céu ou não? De jeito nenhum. Eu sou livre para fazer tudo que faço aqui. Para pecar, para desobedecer, desonrar, para agradar a Deus, para adorar a Deus, para deixar Ele contente, por ter me criado e ter me salvado. Os da luz, eles são sóbrios, os seus olhos se abrem para a verdade. O verso 8 fala que são vestidos com a fé, o amor, e na cabeça tem a esperança da salvação. Os da luz, que a Bíblia fala, eles têm fé, são convictos de tudo é obra do Criador e tem um propósito para ele. Lá em Hebreus 11:3, a palavra diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira invisível, veio a existir as coisas que não são visíveis. Uma das coisas que a fé nos traz é essa convicção, essa certeza de tudo que foi criado por Deus. A gente não se confunde ou não depende da ciência para confirmar nada. A gente não precisa disso. Às vezes a ciência traz alguns estudos muito interessantes, né, que afirmam o que a Bíblia diz. Mas mesmo se acontecesse o contrário, nós não precisamos nos preocupar. Porque nós cremos que tudo no universo foi feito por Deus, pela vontade dele, do jeito dele. Eu li essa semana uma reportagem falando que o Big Bang, a famosa teoria do início da criação, está sendo fortemente contrariada. A teoria que é pacífica, é ensinada nas escolas, né? A explosão do nada, a partir daí todas as coisas vieram, o caos aí conseguiu chegar em nós. Mas está sendo discutido na ciência
estão rediscutindo esse assunto e estão achando que encontraram erros, né? Muitos erros que não dá para confirmar, não dá mais para manter algumas confirmações que existiam na maneira de explicar a origem de todas as coisas. Mas nós não precisamos nos preocupar no resultado dessa pesquisa, não precisamos. A gente leu aqui em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Nos basta isso. Como foi que o corpo foi, o barulho que fez, a gente não precisa saber. Isso não é importante. A nossa fé, nossa convicção, não vai aumentar ou vai deixar de existir por causa disso. Nós também temos em Efésios 2, capítulo 8, 2, verso 8, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de vocês, é dom de Deus. A fé ela responde essa pergunta no sentido da vida. Por Deus nós somos criados, por Deus nós somos salvos da perdição eterna. Estamos resolvidos, nós vamos ficar junto de Deus, mesmo pecadores. Então não há convenção na Bíblia. Claro, o pecado é a morte. Quem peca vai ficar afastado de Deus. Mas Deus disse, Jesus fez o sacrifício supremo e pagou o preço. O próprio Deus se fez carne, recebeu os nossos pecados. Ele foi punido e não tem a pena morte, não tem o inferno. E aí nós deixamos de ter que pagar essa pena. A Bíblia é perfeita, ela explica exatamente a vontade de Deus por nós. E para Ele, Deus, nós viveremos e com Ele nós viveremos. Então a fé que nós temos, recebemos no nosso coração, ela nos faz as convicções. Tudo que existe vem de Deus. Eu fui criado por Deus. Eu fui salvo por Deus. Então eu não vou ficar no inferno, eu vou para o céu. Eu vou morar no céu. A gente quer que Jesus venha justamente por isso, que a sua palavra se cumpra e a nossa vida seja então transformada melhor ainda. Se nós pudermos dizer que temos conforto, temos paz, ouvir o texto do Messias dizendo assim, paz e segurança, alvo de toda a sociedade, né? As pessoas têm paz e segurança. A Bíblia diz aqui que nesse momento que tudo parecia calmo, talvez seja o momento da virada, o dia do Senhor. Mas nós temos a certeza que nós teremos paz e segurança eternamente. A fé que Deus nos coloca no coração, ela nos traz isso. A palavra no verso 8 também diz que nós também devemos ser vestidos, nós os da luz, aqueles do grupo que crê em Jesus, nós temos amor. O amor traz resiliência, resistência. Fala que tudo suporta, tem força que vem do céu. 1 Coríntios 13:7. Ela fala do amor, tudo suporta. Realmente é força, amor é força. Às vezes há uma certa confusão, ou uma interpretação variante sobre o amor, que é ser muito simpático. O amor ser muito tranquilo, muito pacífico. O amor aqui, ele traz resistência, suporta as maiores dificuldades. O amor nos permite chegar a fazer isso. Sem o amor, a gente vai dizer, não compensa, não vale a pena. Esforçar para quê? Suportar alguma coisa difícil para quê? Fala logo o palavrão, xinga logo, né? Mete o pé, se afasta, não quero saber mais, não vou falar mais, não vou fazer mais. Aí não é o homem natural. Todo mundo tem vontade de fazer isso em algum momento. Mas o amor vem do céu, vem de Deus. Aqueles que são filhos da luz, o amor tem esse efeito de trazer resistência. É um motivo que muitas vezes não se entende. Mas por que você faz isso? Por que você tolera isso? Pelo amor. O amor vem de Deus. O amor humano, no máximo queremos que os próximos nossos se beneficiem. E a nós mesmos. O egoísmo, em primeiro lugar. Mas o amor que vem de Deus por nós não nos permite fazer o que já é natural do ser humano, o homem carnal, não faz. O amor que vem de Deus nos leva a desafios diários, a ter essa resistência, sabendo que vale a pena. Deus está conosco, Deus está conduzindo a nossa vida, nós não estamos sozinhos. E essa força que termina hoje, um restinho amanhã, Deus restaura a misericórdia sobre a nossa vida. Ela continua, ela não vai sumir da nossa vida. E aí no verso 8 fala que nós temos na cabeça
capacete da esperança e da salvação. Bom, essas batalhas do dia a dia, que o amor faz a gente vencer, o inimigo resistir, né? Elas vão ter fim. Essa é a esperança. Essas batalhas elas vão ter fim e no final nós vamos ter um prêmio. Ou seja, tudo isso vai passar. Tanto a fé quanto o amor nos levam a essa esperança, né? De que tudo isso aqui vai passar. A gente já sabe disso, que as coisas aqui nessa terra passam, as boas passam, né? A juventude passa, a saúde passa. As coisas ruins também, tem coisas que são tão difíceis, de repente, se esvaem, né? Some, acaba, tudo passa. Essas batalhas do dia a dia, nós não precisamos, não devemos desesperançar, ficar desanimados, isso não tem jeito. Isso muita gente sente e sofre nos dias de hoje, como sempre no tempo de Jesus sofria. Por isso ele falava, amigo, você que está cansado, né? Eu vou te aliviar desse cansaço, eu vou te dar a esperança que você precisa para continuar até que o grande dia chegue na sua vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10 fala assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, o prêmio, a vida eterna. Coroa aqui é o significado de prêmio mesmo. Seja fiel até a morte. E a gente fala no contexto de perseguição no fim de tempos, né? Apocalipse está indicando isso, mas perseguição no fim de tempos, para todos nós, cada dia nosso nessa terra é um dia menos vivido, né, do nosso total. Estamos mais próximos desse momento da morte. Então não parece, na verdade, nada fácil ser um filho da luz, porque a gente precisa de todo esse reforço da parte de Deus. Fé para nós termos a convicção de quem nós somos, de onde nós viemos, que nós estamos caminhando. Amor para a gente resistir nessa caminhada. E esperança que estamos indo na direção certa. Estamos indo na direção de Deus, fazendo a coisa certa. Fazendo o que precisamos, precisa ser feito. Os que são das trevas, meus irmãos, não consideram nada disso. Nós convivemos com muitas pessoas que são das trevas. A gente passou em 31 de outubro, né, o Halloween. Muita gente comemorou, né, os elementos das trevas. Ignoram completamente, na verdade, as verdadeiras trevas, né? As trevas da ausência de Deus na vida deles. Ignoram completamente isso. E passa pelas tribulações, a gente vê que tem pessoas que parecem que são tão desajustadas e as coisas não dão certo para elas. A Bíblia diz que até gera uma inveja nos que são da luz. É curioso, né? Não deveria. Mas nós da luz, assim como das trevas, somos pessoas pecadoras, sujeitas a essas emoções, sujeitas a essas tentações. Mas nós temos o que eles não têm. Os das trevas não têm fé. Fé em Deus. Fé que salva a vida. Dá a certeza de que ele está na direção de Deus. Não tem esse amor que traz essa resistência. Yeah.
nosso Deus. Essa semana nós temos aniversários, queremos comemorar cantando os nossos irmãos, temos a Ariane, que fez aniversário. O Diego que está aqui, o Rogério, que fez aniversário, no dia 8. Essa semana tem mais aniversariantes também, temos o Moisés, que hoje quer. É amanhã, nós vamos orar hoje, muito pertinho. Nem que os irmãos são presentes, é possível? Apesar dele, e os irmãos onde estão, então? Vai estar orando com os irmãos aqui. E dando graças a Deus, né, por esse mais um ano de vida, mais um ano de cuidados. Tinha um casamento essa semana também. Agora quem quer? O marido Jefferson, né? Não dia. Mas por esses dias, né? Vamos perceber por isso já, né? Tem que ser nessa semana. Vamos orar, feche seus olhos. Amado Deus, Senhor nosso, graças, meu Pai. Obrigado. Agradecemos a Ti por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar juntos, ó Deus, celebrando a vida que o Senhor nos concede. Queremos agradecer também a Deus por esses irmãos que estão aniversariando esses dias. O Senhor, Pai, trouxe a eles todo esse tempo de cuidado, todo esse livramento. O Senhor até sustentou a vida de cada um. Nós agradecemos a Deus, ao Senhor, agradecemos por esse cuidado, por essa bênção da vida deles. E por eles fazerem parte todos das nossas vidas, fazerem parte da família do Senhor, que o Senhor, Pai, também nos adotou, nos concedeu essa grata alegria de podermos compartilhar as nossas vidas. Assim como na igreja permitiu, os irmãos tinham tudo em comum, nós temos em comum isso, essas alegrias, esses momentos, temos as lutas, as dificuldades, e passando juntos nós sabemos que nenhum de nós está sozinho. O Senhor está conosco, o Senhor nos alimenta, nos fortalece. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um que aniversariou. O Senhor abençoe mais esse ano, o Senhor cuide Pai de cada um deles, conceda paz no seu coração, fé, amor e esperança. Obrigado, Senhor, que eles possam continuar testemunhando a graça, a bênção do Senhor nas suas vidas, onde estiverem, nos seus lares, todas as pessoas que tiverem a oportunidade de mostrar o amor do Senhor revelado neles mesmos. Nós te louvamos, Senhor. Amém. Todos os irmãos que estão espalhados em toda a terra, hoje e para sempre. Amém.